Embora jogos de terror já existissem, o termo Survival Horror só surgiu oficialmente em Resident Evil. Hoje vamos conhecer a história desse tipo de jogo de terror, explorar as inovações de Resident Evil e entender como sobreviver ao horror. O primeiro jogo de sobrevivência e terror que se tem registros é Nostromo. Ele foi um jogo de 1981 feito por um estudante japonês da Universidade de Tóquio, chamado Akira Takiguchi. Cara, você é foda! Nesse jogo você precisava escapar de uma nave e seu inimigo era um alienígena imprevisível. Aqui já haviam alguns recursos limitados e a necessidade de coletar itens para avançar no jogo. Uma curiosidade interessante é que esse jogo foi baseado no filme Alien, o Oitavo Passageiro. Em 1982, a gente vai ter Haunted House. Ele saiu para Atari com os mesmos elementos de coletar itens, mas aqui já houveram algumas novidades, como inventário, enigmas e criaturas típicas de filmes de terror, como fantasmas e morcegos. Em 1989 foi lançado Sweet Home, para o Nintendinho. Esse aqui é considerado por muitos o predecessor de Resident Evil. Ele era basicamente um jogo em 2D que tinha zumbis, uma mansão, enigmas, um inventário limitado e com foco em sobrevivência. Te lembra alguma coisa? A Capcom, que produziu o jogo original, achou tão interessante a ideia que eles quiseram fazer um remake dele anos depois. Mas o projeto sofreu várias mudanças e acabou dando origem a Resident Evil. Inclusive, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre essa história de origem entre os dois jogos. Em 1992, o clássico Alone in the Dark era lançado para PC, com gráficos em 3D, cenários e câmeras estáticas, movimentação de tanque, onde o personagem gira em torno do próprio eixo. Bom, tudo isso fez esse jogo e forneceu toda a base para a jogabilidade que seria utilizada lá em Resident Evil. E finalmente, temos ele. Lançado em 1996, foi nesse jogo que pela primeira vez temos oficialmente o nome Survival Horror, um horror de sobrevivência. O jogo é praticamente uma amálgama de todos os outros jogos que eu citei até aqui. Ele pega todas as características e junta num só jogo, criando um clássico e definindo um gênero inteiro. A claustrofobia, os itens escassos, o inventário, os quebra-cabeças, o foco em sobrevivência e o combate limitado definem o horror de sobrevivência. Como eu mencionei aqui, o jogo tinha as famosas câmeras fixas e a movimentação de tanque, que era horrível. Mas não ironicamente, funcionava muito bem. A gente está falando de um jogo de terror, então a tensão é muito importante. E curiosamente, os controles difíceis e as câmeras fixas ajudavam a construir essa tensão crescente. O personagem e os zumbis se movimentam na velocidade o suficiente para gerar uma sensação em você: medo. Posteriormente, com o sucesso do primeiro jogo, a gente teve uma trilogia, Resident Evil 1, 2 e 3. E aqui é que começa a sacada incrível dessa franquia. A cada jogo, eles buscam inovar a experiência. No segundo jogo, a gente tem um mapa maior com Raccoon City, 2 discos e um sistema de zapping. Esse sistema de zapping permitia que a ação de um personagem influenciava o outro personagem. No jogo a gente controla 2 personagens, o Leon e a Claire, e eles têm campanhas separadas. Então, se durante a campanha do Leon um determinado personagem morrer, ele não vai aparecer na campanha da Claire, por exemplo. E isso gera um efeito borboleta, tornando a campanha mais desafiadora e aumentando o fator replay do jogo. No terceiro título, a gente tem a introdução do sistema Nemesis. Aqui, o sentimento é de urgência. Agora, você não estava mais seguro em salas limpas. A criatura Nemesis é mais ágil, é mais forte e mais resistente. E ele vai te perseguir em todo canto. E você só pode escolher enfrentá-lo ou fugir. Em 2001 e 2002, respectivamente, vamos ter os spin-offs Code Veronica X
e Resident Evil 0, com esse último sendo um prelúdio da trilogia original. Neles, a gente abandona os cenários pré-renderizados e temos cenários 3D em tempo real, permitindo que a câmera se movesse pelo cenário. Além disso, no Resident Evil 0, temos um sistema de trocas de personagem e possibilidade de remover itens do inventário. Em 2003 e 2004, temos Outbreak 1 e 2, onde pela primeira vez temos jogabilidade cooperativa e suporte multiplayer. This time, it's personal. Resident Evil Outbreak, exclusively for the PlayStation 2, only from Capcom. Tá curtindo o vídeo? Para apoiar nosso trabalho, curta, comente e se inscreva no canal. Considere também seguir o Crônica nas redes sociais, conteúdo exclusivo por lá. Também temos o nosso Apoia-se, link na descrição. Em Resident Evil 4, a gente tem as primeiras grandes mudanças de gameplay. Ainda temos a movimentação de tanque, mas a câmera agora acompanha o personagem, e ainda temos uma mira laser, o que mudou a dinâmica do jogo. Nesse jogo, começamos a ter mais elementos de ação na franquia. Welcome! Em 2008 e 2009, eles lançam 2 novos spin-offs, Umbrella e Darkside Chronicles, lançados para o Nintendo Wii. E aqui a gente tem uma nova abordagem. Eles são basicamente rail shooters. Os caras realmente não se contentam em repetir a fórmula. Depois vem o Resident Evil 5. Bom, e se no 4 a gente ainda tinha alguma coisa de terror, aqui, meu amigo, pode esquecer, porque aqui a bagaceira come solto. No Resident Evil 5 temos basicamente um jogo de ação. O foco aqui é tiro e muita porrada, com direito ao Chris simplesmente socando uma pedra. No 6º título, temos uma continuação, e aqui pela primeira vez abandonamos a movimentação de tanque, e temos uma movimentação livre e com adições. Pode andar e atirar ao mesmo tempo, deslizar no chão, rolar e deitar. É o ápice da ação na franquia. Além disso, no Resident Evil 6, temos várias campanhas com personagens diferentes. No total, são 4 campanhas principais, sendo que cada campanha tem um estilo de jogo único. Depois, temos 2 spin-offs, os Revelations. Neles, temos a movimentação livre, bem mais fluida e moderna, porém mais lenta. Isso porque nesses 2 jogos, eles começaram a voltar um pouco mais pro terror. Passam-se alguns anos e temos a volta da franquia, em Resident Evil 7. E aqui, mais uma vez, a Capcom escapa do convencional e renova a franquia. Agora acompanhamos Ethan. Temos uma história mais pessoal e íntima. O sentimento de vulnerabilidade e terror voltam com força. E temos uma mudança bem grande. Agora temos uma câmera em primeira pessoa, o que aumenta a claustrofobia e te coloca ainda mais na pele do personagem. A sua sequência, o Village, mantém as mesmas mecânicas e a mesma ideia. Porém, uma mudança ocorre. Temos uma história que beira uma fantasia gótica, flertando com vampiros, lobisomens e etc. No meio tempo, entre os 2 jogos, temos mais uma sacada da Capcom, os remakes dos clássicos. São produzidos os remakes de Resident Evil 2, 3 e 4, trazendo uma movimentação moderna, fluida, resgatando as histórias dos clássicos e o horror de sobrevivência, adaptando para uma nova geração. Apesar do terceiro ter sido divisivo, os remakes foram bem recebidos, agradando os fãs nostálgicos e conquistando um novo público. E por fim, temos o mais recente, Resident Evil Requiem.
Vamos ver. Ó o parry. O último título até então da franquia. Ele resgata características de jogos anteriores, mais uma vez criando uma junção única. Na campanha do Leon, temos a câmera em terceira pessoa, um foco maior na ação, enquanto na campanha da Grace, temos de volta a câmera em primeira pessoa, com um foco no terror. O jogo tem sido muito bem recebido e elogiado, mais uma vez agradando os fãs antigos e os novos. No fim das contas, o maior mérito de Resident Evil não foi apenas criar o termo Survival Horror, mas entender que para uma franquia continuar, ela precisa constantemente sofrer mutações e se reinventar. As fontes das informações desse vídeo estão nos links na descrição, caso queiram ler mais sobre o conteúdo. Mas me diz aí, qual o seu Resident Evil preferido? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.